Olá pessoal, boa noite. Conforme eu havia prometido a vocês, eu vou tentar fazer aqui uma série de vídeos. Na verdade, série que eu digo são poucos. Acho que com 2 ou 3 vídeos eu consigo explicar como fazer a projeção, que é bem fácil, na verdade. Mas o ponto principal, o ponto de partida que a gente tem que considerar é como eh, verificar a amplitude do mercado. A amplitude do ativo, no caso, né? Que é através, a partir dessa amplitude que a gente verificar, é que a gente vai poder traçar depois a projeção, tá certo? Então, eu já falei para vocês, né, que a amplitude média do índice é entre 1.250 e 1.500 pontos e a amplitude média do dólar é entre 40 e 50 pontos diários. Mas a questão é, como eu cheguei nesses valores? Eu vou fazer aqui um estudo ao vivo aqui para vocês de dois ativos, certo? Esse YouTube 4, certo? E vamos falar também BBDC 4, certo? O ponto de partida é o seguinte: o que é que eu percebi, certo? Quando a gente coloca o ativo no gráfico P, a gente verifica que há uma uniformidade de movimento. Então, quando você coloca ele aqui no gráfico P, por exemplo, você vê, ó, cada linha, ontem a linha vermelha é um dia, certo? Então, ó, você vê que aqui nesse dia aqui, ó, foi totalmente lateral. Subiu, desceu, um dia. No outro, aí terminou aqui, né? Acho que foi aqui. Aí no outro dia, subiu, desceu, maior, desceu, subiu, desceu. Outro dia. Entendeu? E assim você vê que há uma regularidade. Desceu, aí desceu mais um pouquinho, subiu, acabou o dia aqui. Aqui já é outro dia. Subiu, desceu. Então, quando a gente analisa isso, você vê que o mercado tem um padrão de movimento. É difícil acontecer isso aqui, ó. Isso aqui foi um dia em que o mercado deu uma puxada forte para cima. Então, ó, 2, 3, 4, 5. 5 boxes seguidos de alta. Né? É um movimento raro. Quando você olha aqui numa amplitude maior, um zoom mais distante, você vê que apesar de o mercado o ativo ele ir subindo gradualmente, mas a regra é que haja um padrão suave, vamos dizer assim, uma suavidade no movimento, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, subiu um, subiu dois, depois, ó, desceu e manteve aqui, ó, desceu, subiu, desceu. Aqui, outro dia, desceu, subiu, aí subiu mais um pouquinho, subiu mais um pouquinho. Mas esse padrão aqui você vê que permaneceu, né? Então você vê aqui também, ó, desceu, aí subiu, ou seja, voltou aqui no preço de abertura, ó, o preço de abertura tem sido aqui, ó, voltou, preço de abertura, e subiu mais um box. Então, o que eu quero dizer é, quando a gente verifica um ativo no gráfico P, a gente consegue perceber isso que eu quero dizer, no sentido de que o mercado ele anda, na maior parte do tempo, de forma lateral. É difícil você ter um ativo subindo, fazendo esse movimento aqui todos os dias. Isso aqui, ó, é raro. Subiu aqui 6, quase 6%, 5,6% no dia, né? Pegando da mínima aqui do dia até a máxima aqui, certo? Então é raro acontecer isso. Mesmo quando isso aqui acontece, muitas vezes há esse padrãozinho aqui se repetindo. Então, às vezes, por exemplo, mesmo para que ele suba aqui, mas ele acontece, por exemplo, esse padrão aqui antes de subir, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu acho algum dia aqui semelhante. Ah, é tão padronizado que até para encontrar é difícil. Você vê que, ó, você tira pela linha vermelha, certo? Cada linha vermelha dessa aqui é um dia. Então, ó, totalmente lateral, 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 né? Então, o que eu quero dizer é, há um padrão de movimento. Isso aqui a gente está vendo em Tube 4, no gráfico de 30p. E por que 30p? O que é que me faz escolher o 30p? Você vê que o ativo, o preço do ativo, ele está hoje em cerca de R$ 29,80.
Então, 30p significa que o mercado que ele movimenta em cerca de 30 centavos por cada box. Se eu pegar aqui, ó, do início desse box até o final dele, ó, cada box dele tem 30 centavos, que corresponde mais ou menos a 1%, né, do ativo. Acho que ele está ali, a 1,06%, certo? Então, eu escolho geralmente um gráfico P que eu consiga observar o movimento do dia com poucos boxes. Então, eu quero, por exemplo, um gráfico que me dê 4 boxes por dia, 3, 5, no máximo 7 boxes por dia, em regra, né? Logicamente que há dias em que o mercado vai se movimentar mais forte e vai ter mais boxes, mas eu quero um gráfico mais limpo possível. Eu não quero um gráfico, por exemplo, assim, vamos lá, 5P, exemplo. Vamos ver se carrega aqui. Acho que é tanto gráfico, tanto box que nem até para carregar fica ruim. Pronto. Olha só, isso aqui é um dia só, essa linha vermelha todinha. Então isso aqui não me serve, não serve para o que eu quero, certo? Então não adianta eu olhar para um gráfico, ver isso aqui tudinho, esse monte de box aqui, porque não me dá o padrão que eu estou procurando. Eu estou procurando um padrão assim, certo? A mesma coisa que vamos fazer aqui com PVDC4, né? PVDC4. O PVDC4 já está em torno de R$ 20. Então, um gráfico de 30p, ele já não é tão eficiente para esse valor, porque você vê que ele fica com poucos boxes. Um dia tem 2 boxes, tá vendo? 2 boxes, 2 boxes, 2 boxes. Então, esses boxes aqui, na verdade, não são reais. Apesar de mostrar aqui uma subida e uma descida, na verdade, ele não... É porque quando o outro dia inicia, esse box aqui, ele se encerra. O último box aqui, ele fecha. Então, não significa que ele fechou exatamente o preço de abertura. Então, essa informação aqui é falsa para mim. A gente olha no gráfico 5 minutos, por exemplo, a gente vai ver que ó, ele iniciou aqui e fechou aqui. Aqui foi quase isso mesmo. Né? Mas na maioria, bom, abriu aqui ó, e fechou aqui. Né? Mas quando a gente olha no gráfico P, se o gráfico P for muito alto, para aqui, por exemplo, 50p, por exemplo, ó, você vai ver que vai mostrar, na maioria dos dias, vai mostrar também 2 boxes, tá vendo? Um de alto e um de baixo, de alto e baixo. Mas isso aqui não é real e isso aqui não me serve. Por isso que eu disse que tem que ter, em média, 3 boxes a 7 boxes. Então aqui eu vou colocar um gráfico de 20p para testar. E aí eu consigo ver, ó, aquilo que eu falei, padrão. Padrões, 4 boxes, subindo, descendo. Aqui, 2. Então a gente vê que o mercado ele trabalha lateralmente. E que este movimento aqui, ó, este movimento aqui, é um movimento raro, certo? Raro. O mercado ele não se movimenta assim todo dia. Eventualmente a gente vai ter um dia, 2 dias, mas os demais dias, olha, lateral, lateral, dessa forma, né? Ó, lateral, olha, desceu aqui, subiu, voltou no preço de abertura, desceu, lateral, por aí vai. Ponto. Dito isso, o que é que nós precisamos saber? Se o ativo ele tem essa característica de ser mais lateral, alguns ativos não são, certo? Alguns ativos, acho que é azul, não lembro agora, eles são mais agitados. Você vê que, deixa eu ver aqui, ela está no gráfico de 20p, e ele vê aqui, dá uma puxada grande, aqui está mais ou menos, outra puxada grande para baixo, outra puxada grande para baixo. Então, ele não é um ativo, talvez, muito confiável para operar. Ó, tá puxando aqui para cima. Ele é um ativo muito volátil, certo? Então, para esse propósito que eu quero, ele não me serve. Porque eu quero ativos que me deem um certo padrão, certo? Bom, dito isso, vamos lá para o YouTube 4. YouTube 4 eu quero descobrir a amplitude média dele, certo? Porque a partir da amplitude média, eu vou tentar fazer as projeções que vão me dar alvos, né, pontos de entrada e pontos de alvo. Tranquilo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é gráfico diário, certo?
Por que gráfico diário? Porque eu quero saber quantos pontos ele anda por dia. No caso aqui, quantos centavos, né? Então, por exemplo, aqui no gráfico diário, ó, aqui ele andou 65 centavos, aqui ele andou, aqui foi um dia mais forte, né? É R$ 1. Mas quando a gente olha assim no gráfico diário, a gente vê que os candles, eles têm um padrão também. Não são candles gigantescos, a exceção de alguns desses aqui, como a gente estava vendo lá no gráfico P, né? A maioria dos candles ele tem um padrão de tamanho, ele tem um padrão de tamanho, ou seja, o gráfico ele não anda forte para um lado ou forte para o outro todos os dias. Ele anda geralmente nessa lateralidade, esse range que eu chamo, né? Então aqui, ó, aqui teve um topo, aí veio para o fundo, aí depois voltou para cá, né? Aí subiu um pouquinho, voltou para cá, depois voltou para lá. Então isso aqui é um range. Ó, na hora que você faz essa mínima aqui desse candle, certo? Vem cá no topo, depois volta na mínima dele. Essa mínima aqui é a mesma desse aqui, praticamente. Tá vendo? Range, depois sobe lá, isso aqui é um range. Ele sobe, desce. Né? Então ele tem essa característica de subir e descer. Beleza, então, dito isso, a gente sabe que o ativo ele tem um padrão de movimento. Vamos descobrir que padrão é esse. Então, vamos copiar essa informação aqui. Nós estamos aqui no gráfico diário, certo? Vou até colocar aqui o papel para ficar mais fácil a informação de marca d'água. YouTube 4, gráfico diário. Cliquei com o botão direito, copiar para Excel. Ok, copiar para Excel. Copiei. Okay. E aqui no Excel, aqui eu já tenho uma lista, já trouxe para cá, mas eu vou fazer aqui do zero para vocês. Eu vou criar aqui uma nova planilha, para ficar mais fácil. E aqui eu vou colar, certo? Ctrl V, colar aquelas informações que eu peguei agora lá do Profit. Ok? Então aqui está me dando, ó, abertura, máxima, mínimo e fechamento. Essa VWAP aqui eu posso descartar, posso excluir essa coluna, certo? O que mais tiver para a direita aqui, se eventualmente aparecer, é desnecessário para isso que a gente quer agora. Então pode excluir. O que eu quero aqui, na verdade, vai ser só a máxima e a mínima, certo? Ele, na verdade, aqui, ó, ele me trouxe aqui por ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo, todos os preços até 1994. E aí é um ponto também que é interessante lembrar. Não adianta eu traçar uma média, que é o que a gente vai fazer na sequência, de todos esses pontos. Porque aqui, ó, o ativo custava aqui 9 centavos em 94, depois 12 centavos, né? Enfim. Então, isso aqui, se eu for fazer uma média baseada com esses preços todos, ele vai me dar uma média distorcida, que não corresponde à realidade atual do papel. Então, aqui eu descarto tudo isso aqui, ó. Vou descartar até... Cadê? Olha só. Olha que mais fácil. É o que eu estou fazendo aqui. Estou excluindo todos os preços anteriores a 2000. Por daqui em outubro. Bom, vamos considerar aqui um ano de papel. Mês de outubro de 2021. Certo? O resto nós podemos descartar. Então, ó, selecionei, vim até aqui, excluí, excluí. E agora nós temos o quê? Os preços do ativo no último ano, ou seja, de 1º de outubro de 2021 até hoje, 3 de outubro de 2022. Com base nisso, nós vamos agora tirar uma média do preço. Quantos centavos o ativo anda em média por dia? Certo? E para descobrir isso, como é que a gente faz? Temos uma formulazinha aqui, eu faço igual, certo? A máxima, ou seja, a máxima do dia, menos a mínima do dia. E aqui eu tive, por exemplo, hoje, a diferença foi de R$ 1,28. E aí nós vamos fazer isso para todos os outros dias do ano. Então, clico aqui, ó, 2 vezes. Ó. Se você quiser arrastar, você pode arrastar. Ou se você quiser somente clicar 2 vezes, ele já faz tudo. Ok? E aí a gente começa a observar umas coisas interessantes, né? Que tem uma distorção. 1,28, 0,42, 0,60, 1,22, 0,5, né? Por aí vai. Mas a gente percebe que esse 1,28
e esse 1 e 22 foram dias bem atípicos, bem diferentes, né? Em regra, você vê que já dá para perceber aqui uma certa semelhança de preço. Mas a gente vai fazer uma coisa melhor ainda. Olha só. Nós estamos aqui, ó. A última célula aqui é a 252, certo? Célula 252. Então, vamos fazer uma formulazinha aqui chamada igual média, certo? F, eu posso até pegar na coluna F toda. F, e aqui está dizendo aqui que o papel, a média de preço do papel, a média de movimentação diária desse papel é de 61 centavos. 61,5, vamos dizer assim. Se a gente arredondar aqui, né, daria 62 centavos, certo? Isso aqui chama média, certo? Média de todos os preços, né? Todas as movimentações de um ano para cá. Só que eu, além de ter a média, eu tiro também a mediana, certo? A mediana. Qual a diferença da média para a mediana? A média, matematicamente falando, é a soma de todos os preços dividido pela quantidade de preços. Então, somei aqui 252 preços diferentes, né? Somei todos eles e dividi por 252. Deu esse valor aqui, 0,62. Mediana vai ser o seguinte. Eu venho lá em cima, certo? Vamos lá. Vou lá em cima, clico na coluna F, que é a coluna onde estão os preços que a gente discute agora. Opa. Cliquei lá em classificar e filtrar. Eu vou classificar do menor para o maior. Na hora que eu faço isso, vou também expandir seleção. Então, está me dando aqui, ó, todos os preços agora organizados do menor preço, a menor variação de um ano, certo? Para a maior variação de um ano. E aqui a gente consegue perceber o seguinte, ora, nós temos 252 preços, 252 dias, né, do ativo em um ano. E nós percebemos, por exemplo, que esse 166 aqui, ele é bem distante desse restante aqui. Olha só, 240, né? 240 para cá, esse R$1,01 para cá, corresponde à mínima parte do total de dias, né, que nós estamos investigando. Então, essa aqui não vai ser a maioria. São aqueles dias que eu falei que o mercado dá aquelas pancadas para cima, aquelas pancadas para baixo, certo? Mas são poucos dias, são as exceções. E o que é que eu quero aqui dizer com a mediana? Ora, nós temos aqui 252 dias. Se eu quero saber a mediana, eu vou lá no 120, na metade, né? 252, 126. 126. Vamos lá na célula 126, que é o meio, certo? A metade. Vamos ver qual é o preço aqui, ó, 58 centavos. Certo? Então, nós podemos dizer que a mediana ali é 0,58. Então, nós temos a média e temos a mediana, certo? Então, voltamos lá na mediana, que é o 126. Aqui, ó. Vou marcar, certo? Para ter uma referência. E aí, daqui da mediana, eu consigo dar uma olhadinha, para cima e para baixo, nos preços que mais têm incidência. Por exemplo, 49 centavos. Teve 5 casos aqui. 50 centavos já teve bastante. Ó. 51, 51 só teve alguns, e 52, né? A gente percebe, né, que alguns preços se destacam mais, alguns preços repetem mais. Ó, 54 apenas 3. Acho que dessa sequência aqui, os 50 foi o que destacou mais, né? Beleza, 50 centavos. Ok? Vamos ver aqui, 55, 55, 56. 56 teve bastante. 56 teve bastante. E para baixo, vamos ver aqui, ó. 59, quer dizer, teve isso aqui. 0,60 teve apenas 4. 61 apenas 3. 62. Vamos dizer que, ó, 67 teve bastante, hein? 67. Então, nós podemos, talvez, estabelecer, a partir da média e da mediana, qual é a nossa média mesmo lá?
Nossa média era 62. Bom, 62. Nós podemos estabelecer que o nosso servidor está aqui. Só que o 67 tem bastante incidência. Então, nós podemos pegar uma mediana. O ativo seria a média, do nosso caso, nosso estudo de caso, seria entre 67, que teve bastante incidência, até os 55. 55, eu disse? Não, 56. Seria essa média aqui. Então, podemos estabelecer, por exemplo, que para YouTube 4, que nós estamos investigando, certo? O range dele, está aqui, ó, range dele é entre 0,56 a 0,64, desculpa, perdi aqui, 0,64, não, 0,67, né? 0,67 e 0,56, não é isso? Entre 0,56 e 0,67. Então, 0,56 e 0,67. Então, esse é o nosso range. Pronto. Destacamos aqui, chegamos no range. Lógico, o mercado não é uma ciência exata. Então, não quer dizer que isso aqui vai ser absoluto. Quando você for fazer o seu estudo, pode ser que você veja com outros olhos e veja, na P seria melhor 55 a 65, por exemplo, certo? Então, assim, essas variações de 1 centavo, 2 centavos, não vai causar grande diferença, não. Eu estou mostrando aqui a forma como eu faço, mas não quer dizer que seja a verdade absoluta, certo? Então, aqui é apenas uma forma de você encontrar o quê? Uma referência. Se você sabe que a mediana é 58 e a média é 62, você sabe que você vai procurar um range nessa região aqui, certo? Poderia ser até 55, por exemplo, de 55 a 65, por exemplo, certo? Pegando essa região aqui, ó, da mediana um pouco para cima, da mediana um pouco para baixo, certo? Passando pela média também, certo? Então, poderia ser de 55 a 65, por exemplo, certo? Podemos até arredondar isso mesmo. Tá aqui, 0,55, 0,65. Pronto. Para ficar mais correto, mais redondo, ok? Bom, dito isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um teste aqui para ver se corresponde, ok? Vamos pegar YouTube. A gente, apesar de ter feito a análise da amplitude no gráfico diário, mas nós na hora de fazer o traçado, vamos usar o gráfico de 5 minutos, ok? Então, vou aqui no gráfico de 5 minutos. Vamos pegar aqui um dia qualquer, vou fazer aqui a nossa simulação. Vamos ver aqui, pronto, aqui, isso dá certo. Nosso range, nós sabemos que é entre 55 e 65 centavos. 55 e 65 centavos para YouTube 4. Então, dito isso, certo? Nós vamos pegar aqui da máxima, ó, dia 21 de setembro, está aqui embaixo, certo? Foi esse dia aqui, ó, certo? O último candle do dia dele foi esse aqui, ó, ok? O último candle do dia foi esse aqui, esse bonitinho. A máxima dele está aqui, a mínima dele está na média, ok? Sabendo que o range dele é entre 55 e 65, nós vamos clicar nele, olha só, clicou na máxima dele, pode ser na máxima ou na mínima, é o que der certo, na máxima dele, e vai procurar um topo que esteja dentro desse range. Então, esse topo aqui, ó, 32 centavos, não serve. Esse outro topo aqui, ó, 34 centavos, também não serve. Esse fundo aqui, 16 centavos, também não serve. Então, vamos afastando, né? Vamos afastando aqui até encontrar algo que dê certo para a gente, ok? Então, aqui, vamos ver, quem estava aqui, né? Do dia 41, 14, 32, 77,
57, opa, 60. Olha aqui esse candle aqui, ó. Olha esse candle aqui, vamos dar um zoom nele aqui. Ó. Esse candle aqui deixou um pavio aqui para baixo, ó, como se fosse uma mínima, certo? Um fundinho, certo? Que daqui até o último candle do dia, agora não aparecendo. Deixa eu trazer aqui. 21, aí tá 21 de setembro, né? Ok. Então vamos ver se eu consigo trazer ele lá para cá. Aí tá onde? Aqui, né? Ó, na mínima desse candle, aqui, ó. Vocês conseguem me ver aqui, ó. Então, na mínima desse candle, até a máxima, pô, a máxima ali do último candle tá dando 70 centavos. Mas o nosso range é 65, né? 55 a 65. Então, vamos pegar a mínima dele, ó. A mínima dele, aí tá dando 61 centavos. Por isso que eu disse, não importa se é máxima ou a mínima, é o que der certo. Se os dois derem certo, a gente procura o menor, ok? Então aqui a máxima do candle está dando 69 centavos e a mínima dele está dando 62. Como a máxima dele está acima do nosso range, nós vamos descartar. Vamos usar aqui a mínima, ok? Então, já encontramos os nossos pontos de referência. Ponto de referência é esse candle, a mínima desse candle aqui, o candle 84 do dia 19 de setembro, certo? Até a mínima do dia 21 de setembro, certo? Deu 61 centavos aqui. Feito isso, eu vou traçar aqui minha projeção e depois eu vou explicar como é que faz, certo? Como é que eu cheguei nesses números. Botei lá. Ó, deixa eu colocar aí que eu vou explicar. 0%, olha só. A mínima desse candle aqui, que a gente achou, é um candle 84, fica o 0%. Ok? Deixa eu ver aqui 0%. E lá na mínima do último candle, do dia 21, que é o dia que a gente está investigando, vai ficar os 50%. Aqui no caso está 100, né? Eu clico e arrasto até chegar aos 50%. Pronto, 50% está aqui. Feito isso, nós temos a projeção para o dia seguinte, ok? Nós temos a projeção para o dia seguinte. Porque nós temos um range traçado a partir da mínima do candle do dia anterior, né? Até a mínima de um outro candle lá atrás, que dava dentro de um fundo, né? Que estava dentro do nosso range. Então, feito isso, ó, nós traçamos a projeção para o dia seguinte. E no dia seguinte, dia 22, olha só o que aconteceu. O mercado já abriu na nossa linha aqui do 80.9, abriu aqui, foi lá em cima, na região de venda, ó. Vou chamar essa região aqui, essa região cinza, que é entre os 100% e os 111, é a zona do Felício, né? O pessoal chama lá, que é uma zona que geralmente o pessoal vem comer os estoques da galera. Então, aqui eu geralmente não faço nada, porque ele poderia continuar subindo, e aí a partir do rompimento dessa zona do Felício, beleza, eu até poderia estar comprado aqui. Mas em regra, ele tende a respeitar essa linha aqui e voltar, porque ele vai, como os estoques da galera, e volta, certo? Aqui também, ele vai, ó, respeitou aqui, ó, foi lá, pegou os estoques da galera, e aqui tem um detalhe importante, que é uma coisa que eu aprendi esses dias, que eu achei bem interessante, que você vê que ele sempre vem aqui, aqui ele comeu os estoques da galera, beleza, certo? Mas aqui, ó, você vê que ele fez aqui, ó, um pouquinho mais alto, por quê? Teve muita gente que pegou vendido aqui, desceu vendido, né? E colocou o stop aqui atrás, certo? E aí o que o mercado faz? Opa, aqui atrás, ó, desse ponto, tem um bocado de stop. Vou lá pegar. Ele vem, desce, e sobe só um pouquinho. Só um pouquinho. Só para estopar a galera. E aí depois, ó, pá, cai. Entendeu? O mercado é safado. Então a gente tem que perceber esses padrões de movimento, né, que eu estou sempre falando que acontece. Né, das análises que eu faço, dos vídeos que eu assisto, tem, enfim, é bem interessante. Então, o mercado aqui, ó, de acordo com a nossa projeção,
para o dia seguinte, o mercado abriu ó, na linha do 80,9, que seria uma linha de venda, mas ele abriu forte para cima, então a gente não opera, né? Quer dizer, não opera para baixo, né? Não opera como venda. Se quiser operar aqui como compra, é possível, né? Porque aquela linha, a história, a linha, o que é resistência se torna suporte, e aí seria uma possibilidade, né? Mas estou mostrando aqui que são linhas que o mercado tende a respeitar. Então aqui ele abriu forte para cima, certo? Foi lá na zona do Feliz, pegou os stop da galera e na volta, assim, ó, deu uma venda linda aqui. Geralmente ele faz esse pullback, também acontece isso aqui. Às vezes ele vem direto, a entradinha seria aqui, né? Geralmente eu faço aqui. Quando eu coloco lá os pontos de entrada, geralmente eu coloco o meio, né? Então, por exemplo, a linha 95 era 28,79, a linha 100% era 28,85, então a entrada aqui seria 28,82, mais ou menos, né? Isso seria por coincidência, por coincidência, ó, esse topinho aqui, ó, a máxima desse candle aqui foi justamente no 28,82. Ó, 28,82, isso. Entendeu? 28,80, essa média aqui, algum preço aqui dentro dessa região. Porque não adianta também a gente querer acertar o fiofó do mosquito, né? É uma região. Então, a região pode ser qualquer preço aqui dentro. O mercado foi lá, comeu os estoques da galera, na zona feliz, e voltou. Aqui, ó, pum, já pagou 1% aqui tranquilo, certo? Voltou lá, fez o pullback, ó. Aí sim, deu nova entrada. Para quem gosta de confirmação, aqui seria a confirmação. Deu nova entrada, ó. Aí sim, ó. Veio até o final e pagou mais 1,73, certo? E aí aqui é a zona de equilíbrio que eu chamo, né? Entre essa região aqui, entre o 50 e o 63,6. Ficou transitando aqui até voltar lá, né? Voltou lá, pronto. Aí aqui não tem mais trade, né? Porque quando ele volta a terceira vez, aí geralmente ele volta para romper. Eu não entraria aqui, certo? Então, pronto, isso aqui foi uma demonstração da nossa projeção com base no range, ok? Vou fazer aqui uma outra simulação, só para a gente ver se daria certo. Vou pegar aqui um dia qualquer aqui, deixa eu ver, dia 27. Mesmo esquema, o último candle do dia, certo? A partir do último candle do dia, a gente vai procurar um topo ou um fundo dentro do nosso range. Nosso range, lembrando, está aqui, 55 a 65 centavos, certo? Range e topo 4. Então, dito isso, vamos lá. 27 de setembro, vou fazer a projeção aqui para o dia 28, certo? Faz de conta que isso aqui, 28 não existe. Quero saber os pontos que o mercado iria, eventualmente, me dar um trade, na contra-tendência, né? Na reversão. Então, vamos lá. O que os pontos que o mercado iria respeitar? Aqui da mínima do último candle do dia anterior, nós vamos procurar um topo ou fundo dentro do nosso range. Então, eu vou subir aqui, ó. Aqui não dá. Esse topinho aqui deu 21 centavos, não dá. Esse outro aqui deu 43. Esse aqui deu 50. Opa, 53. Esse aqui eu acho que foi 54. Não, ainda não. Vamos ver aqui. Opa, aqui. Deixa eu ver se tá certo aqui. Pronto. Esse candle aqui. Ó. Olha só como ele se destaca. Ele se destacou aqui o paviozão, deixa um paviozão enorme para cima, ó, aqui. E aí daqui para cá, dessa máxima desse candle até a mínima do nosso candle aqui, ó, do último candle do dia, já dá aqui 64 centavos. Ainda está bem no limite, né? Eu ainda procuraria um candle até desse um range menor. Vamos ver se existe um candle que dê um range menor aqui, só para a gente ter uma noção. Porque eu não gosto de trabalhar muito no limite, não. No limite máximo, não. Eu gosto de procurar, dentro do possível, uma, uma referência mais menor. Vamos para uma referência menor do range. Vamos ver aqui. Uhum. A gente estava aqui, né? Pronto. Não, aqui era um topo, certo? Aqui tem um fundo interessante. Ó. Aqui tem um fundo interessante, certo? Aqui tem um fundo interessante.
candle aqui 32, né? 32 aqui, ó. Para 58 centavos. 55, 58. Bom, esse candle aqui eu vou utilizar como referência. Então, a partir desse candle aqui, ó, desse fundinho aqui, ó, desse candle, certo? Ó, aqui, até a mínima desse candle aqui do dia anterior, né, ó, tá 58 centavos. Como ele está dando um valor menor do que aquele outro que a gente estava usando aqui, ó, depois vai fazer os dois só para tirar a prova dos 9. É só a questão mesmo de preferência, que eu gosto de usar um range menor. Aqui está dando 64 e aqui está dando 58. Talvez na prática nem haja tanta diferença. Vou fazer os dois aqui que a gente descobre. Então, eu vou puxar aqui, ó, da mínima, a projeção da mínima desse candle. Vamos fazer primeiro por esse candle aqui, da máxima dele. Depois a gente faz o só para ver como é que se comportaria o mercado em relação a ele. Aqui eu vou puxar 50% para baixo. Deixar 50% na mínima dele, certo? 50%. E aí vamos ver como é que o mercado reagiria no dia seguinte. Abriu aqui, certo? Abriu aqui, veio para cá, lateral, pá, pronto. Olha só, bateu aqui na nossa linha de venda no 80.9, certo? Bateu aqui, deu um pullbackzinho, pagou o 0,43, foi pouco. Aquele quase alcançou, certo? Ficou esse negócio aqui e voltou. Voltando aqui, tive que dar uma paradinha que minha filha acordou. Bem, então nós falamos falando de. Sim, então o mercado abriu aqui, veio no 80.9, né? Tentou chegar lá no 95%, não chegou, ficou transitando aqui, ainda deu uma vendinha aqui, né? Ele ia dar uma vendinha aqui, se fosse o caso, quase 1%. Não, se levasse até o final, ainda dá um ponto pouco. Mas só que a gente observa que ele chegou quase aqui, ó. Faltou pouco para entrar na região de venda mesmo, certo? E aí vamos fazer o teste agora, puxar uma projeção para aquele outro fundinho ali que a gente tinha marcado, para ver se vai fazer alguma diferença. Então, vamos puxar aqui da mínima desse candle, né? Até aqui, espera aqui, né? Marcado. Ah, não, tá aqui não, peraí. Era 8. Então seria a mínima desse candle até a mínima desse candle aqui, ó. E aí nós temos aqui a diferença de 50 e 55 centavos. Ok? E aí eu venho aqui, faço aquele esqueminha de puxar 50% para cá. 50% para cá. E aí nós temos, olha só como ficou mais bonito esse gráfico. O mercado abriu, certo? Ó, abriu aqui, veio até aqui embaixo, tentou passar, beleza, pela região aqui, transitando, 80.9, chegou aqui, certo? Deu um pullbackzinho aqui, leve, opa, deu um pullbackzinho, mas foi lá em cima, olha só, olha como ele respeitou justamente a nossa região de compra, a região de venda, certo? Ele foi lá só para buscar, aí sim, dali para cá, aí sim ele deu uma venda bonita, 1.5, aí fez o pullback, né? Na linha aqui, região do 80.9, desceu, veio toda a linha do 80.9 aqui, ó, para dar uma nova venda, aí foi até o final. Então aqui, na hora que a gente usa um range menor, você observa que a chance do mercado atingir a nossa região de exaustão, porque isso aqui nada mais é do que exaustão do preço. Ora, se eu sei que o mercado ele tende a transitar em determinado range, né, é como se eu fizesse um movimento assim, né, subindo e descendo, eu sei que ali vai ser a máxima, a máxima do range e vai ficar a mínima do range, né, vai ficar nessa transição. Então, se eu faço uma projeção usando a máxima do nosso range, tende a dificultar, né, tende a ser mais difícil o gráfico respeitar, o gráfico lilar buscar, ou seja, vai dar menos entradas. Resumo isso, certo? E aí você observa que mesmo tendo feito aqui a projeção no dia 27,
foi baseado no dia 27. Dia 28 deu uma venda bonita, deu inclusive mais de uma, né? Aí no dia 28, né? Dia 29, ó, mesmo no dia 29, ó, continuou servindo a projeção. Dia 29, aqui já é dia 29, ó, abriu aqui, foi lá na linha no 80.9 para vender, ó, 1,45, certo? Voltou na linha de 80.9, aí vai, ó, e aí vai servindo. Só que vai chegar um momento que não vai mais servir, né? Vai explodir para cima. Por isso que a gente tem que fazer as projeções, eu sempre faço as projeções para o dia seguinte, porque a gente vai ajustando essas diferenças, certo? Então, aqui eu faria a projeção, aqui já pegaria possivelmente aqui, ó, esses pontos aqui, com uma venda. Isso aqui, se a gente fizer uma projeção, vou fazer uma projeção para testar esse ponto, esse gap aqui, ó, tem um gapzinho, ó. Aí vamos fazer a projeção, mesmo esquema, olhando para trás, pegando aqui a máxima, procurando 55 a 65. 55 a 65. Opa, olha só. Nesse fundinho aqui, ó, nesse fundinho aqui, do dia 29, estavam 58 centavos. Nesse fundinho. Na máxima do último candle ali, ó, do dia 30, até esse fundinho aqui do dia 29, é isso que tem marcado? Aqui, ó, no candle 30, tá vendo? Então, 59 centavos. Um range bom, né? Ó, desse candle aqui, certo? Então, vamos fazer a projeção lá para ver se casa, ok? Acho que era esse aqui, né, que eu tenho marcado. Daqui até a máxima dali. Isso eu vou conferir aqui, ó. Do 100 até, ou melhor, é isso mesmo. Do 100 até o zero. Então, aqui, ó, 59 centavos. Certo a diferença? Então, feito isso, feito nosso range, vou arrastar os 50% aqui para cima, ó. Os 50% vai ficar aqui na máxima desse candle, ó. Olha só o que nós temos. Foi um dia que abriu forte, certo? Ele abriu já rompendo aqui a nossa região de seria de venda, certo? Foi buscar a segunda região lá, a segunda resistência, bateu lá e, opa, vamos fazer aqui, travar, bateu lá, ó, e caiu. Ó, bateu lá, só o pavio, ó, bateu lá e caiu, deu uma vendinha aqui de 2,12, 2,15%.